Pessoal, a gente começa o nosso papo antagonista de hoje, dessa terça-feira, dia 25 de abril, falando sobre o PL das fake news, né? Isso começou logo cedo hoje, essas articulações. O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, do PT, falou sobre essa urgência. Logo cedo ele disse isso, dessa urgência de aprovação desse requerimento de urgência do PL das fake news, que ele se reuniu, inclusive, hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Antes dessa reunião, ele conversou rapidamente com os jornalistas. A gente separou um trecho para vocês dessa fala de José Guimarães. Vamos ver. De hoje para amanhã, nós temos que resolver esse impasse aqui dentro. E é um enfrentamento de concepções diferentes sobre como utilizar as fake news como instrumento político. Nós temos que votar. Doer quem doer. Vamos votar a urgência hoje. Essa é a ideia. Nós vamos agora para a reunião na casa do líder, com todos os líderes, e vamos ver, contar voto para saber se temos como aprovar. Mas vamos aprovar a urgência hoje. Tá aí, foi o que disse o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães. Logo depois dessa reunião, Arthur Lira, quando chegou ali na Câmara dos Deputados, também falou com os jornalistas e deu declaração sobre o PL das fake news. Vamos ver o que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira. A liberdade de expressão será mantida. Há uma narrativa falsa de grandes plataformas de que a população terá intervenção na sua internet. Pelo contrário, o que nós estamos prezando é garantir, na formalidade da lei, os direitos para que uma rede funcione para o que ela deve ser. Não para situações como, por exemplo, essa questão das escolas. Há de se ter um limite para isso, não é? Garantindo a todos as suas liberdades de expressão e cada um arca com as suas consequências do que fala nas redes. Tá aí. E aí o relator desse projeto, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele se comprometeu, inclusive, a encaminhar ainda hoje essa versão mais atualizada do PL das fake news. Essa versão já foi encaminhada para o Congresso Nacional, já está nas mãos de Lira e de Pacheco, então, e agora a gente vai, inclusive, desmembrar tudo isso, vai trazer alguns detalhes para vocês, porque o nosso time está chegando afiado aí, cheio de informação de bastidor também. Estão comigo nessa edição do nosso Papo Antagonista, Wilson Lima e também o Carlos Graeb. Wilson, já aparece aqui comigo. Graeb, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje o Graeb lá no nosso estúdio, direto de São Paulo. Graeb, boa noite, bem-vindo. Vou começar com o Wilson, Graeb, porque o Wilson já está chegando aqui quente, cheio de notícias, cheio de bastidor para a gente, para depois eu arrematar com você e você fazer a análise, então, sobre essa tramitação da urgência, já agora, votação da urgência do PL das fake news. Enquanto o Wilson está fazendo vai trazer esse bastidor para a gente, informação de bastidor para a gente, já peço para o Matheus soltar nas imagens aí o plenário da Câmara, porque tem parlamentar falando lá e a gente vai rodar imagens ao vivo disso. Muito boa noite, bem-vindo, Wilson. O que você traz de informação para a gente sobre esse texto que acabou de chegar no Congresso Nacional, chegou nas mãos, então, de Arthur Lira, o texto do PL das fake news. Boa noite. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graeb. Graeb tá bonito, rapaz, no estúdio, rapaz. Olha. É outra iluminação, rapaz. Olha só, rapaz. O cara ganhou, o cara tá 10 anos mais novo, rapaz. Não tinha aquele programa, né, antigamente, né? 10 anos mais jovem, né? Quem lembra disso ainda? Tem as sobrancelhas negras ainda. Tá vendo? Rapaz. É isso aí, gente. Vamos falar sério aqui. Gente, boa noite para você do chat. Boa noite para você que nos acompanha nessa noite de terça-feira. Seguinte, Kenzo, sobre o PL das fake news, tá? O Arthur Lira, ele, durante a reunião de líderes, ele chegou à seguinte conclusão, o que de certa forma foi visto até como uma derrota, tá? Hoje, o Lira não teria votos o suficientes para aprovar o PL das fake news, tá? A proposta, ela tem resistência de um núcleo grande do PL, de um núcleo grande do PP, Pato, tá? Que é o partido do próprio Arthur Lira, tem uma resistência de uma ala do PSD, de uma ala do União Brasil e de uma ala do MDB. Então, para você conseguir amenizar essas resistências, você precisaria de um quórum muito alto, e o Lira acredita que não vai conseguir esse quórum alto hoje numa terça-feira. Não é habitual.
tá? Você, de fato, ter um quórum alto numa terça-feira. Então, para evitar que o projeto seja derrotado, então o Lira decidiu, junto com as lideranças, jogar a proposta para terça-feira da próxima semana. Qual é o grande imbróglio neste momento em relação à proposta? O projeto como um todo, ele determina algumas regras que devem ser atendidas pelas plataformas, principalmente redes sociais. Durante a tarde, vários parlamentares, principalmente os da ala bolsonarista, eles reclamaram muito desse texto porque eles alegam que vai ter uma censura, que vai haver um cerceamento da liberdade de expressão por trechos da proposta que versam justamente sobre pontos nevrálgicos do próprio bolsonarismo e de alguns parlamentares mais radicais. Então, alguns parlamentares que são, por exemplo, os ligados à bancada evangélica, eles temem que a proposta, que o PL das fake news possa criar um embaraço para eles no momento em que eles forem falar sobre pontos conservadores da Bíblia, por exemplo. Existem alguns trechos na Bíblia que fala que a mulher deve ser subjugada ao homem, ou coisa do tipo. Então, tem pastor que está alegando que, olha, esse trecho aqui eu não posso mais falar porque o projeto do PL das fake news vai me proibir disso. Então, por essas questões, vários parlamentares têm se manifestado contra. Então, na dúvida, o que o Lira fez? Vamos votar a urgência hoje. Existe, sim, um quórum para que a urgência seja aprovada. E aí tem outra pedalada regimental, outro bastidor interessante para trazer para vocês, que o Lira, para não criar uma situação de embaraço, ele vai votar esse projeto como um pedido de urgência simples. Vamos entender. Aula de regimento interno da Câmara. Existe a chamada urgência urgentíssima e o pedido de urgência simples. Qual é a diferença entre os dois? É que no pedido de urgência urgentíssima, você reduz o período de tramitação no próprio plenário, você tira o chamado interstício de votação, de 10 sessões entre uma sessão e outra, para algum projeto de lei. E aí, só que para você conseguir aprovar essa urgência urgentíssima, você precisa de um quórum de maioria qualificada, ou seja, 257 deputados. A maioria simples, você não tem esse corte do interstício, você não precisa ter esse interstício, quer dizer, melhor dizendo, você é obrigado a ter um interstício, perdão, mas a urgência simples depende apenas de uma maioria simples de acordo com o quórum do plenário. Ou seja, se você tiver 10 deputados e 6 votarem a favor da urgência simples, a urgência passa. Então, o que o Lira está tramando? Ele jogou esse projeto para tramitar em regime de urgência simples, para não ter essa dificuldade de quórum qualificado. E aí, no segundo momento, ele vai tentar aprovar um instrumento que chama-se de requerimento de encerramento de interstício, para você dar uma segunda acelerada. Então, assim, essa votação do PL das fake news, ele vai ser calcado umas sucessivas, como é que eu posso... É um termo que a gente utiliza muito na Câmara, né? Ele vai ser uma sucessão de pedaladas regimentais, né? Vai ser um verdadeiro atropelo, trazendo bem em um português bem claro para você que nos escuta nesse momento. O mérito da proposta ficou para a próxima semana e o Lira fez um acordo com os demais líderes da Câmara. Desculpa, Kenzo. Seguinte, vai ser proibido o kit de obstrução. Tá? Então, o chamado kit de obstrução, aquelas táticas dos parlamentares de tentarem alongar a sessão, o Lira já deu o recado. Olha, eu não vou aceitar kit de obstrução. Vocês têm uma semana para debater esse projeto, para chegar no entendimento, para chegar no melhor texto, então não adianta vir com choro para cima de mim que eu não vou aceitar. Boa, Wilson. Já vou passar para o Graeb. Antes disso, se a gente conseguir, a gente pode aumentar rapidamente, só para ouvir um trecho muito curto da fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, que está presidindo a mesa então, no plenário da Câmara. Pela federação. Essa orientação dos partidos que o presidente acaba de chamar é para que os líderes indiquem como cada partido, cada bloco ou federação vai votar em relação a esse projeto de lei. Pelo que a gente observou, né, a orientação, todo mundo dizendo sim, né, todos os líderes falando sim, e agora,
como é um projeto de lei complementar, então tem um quórum qualificado, que são 257 votos favoráveis para que ele seja aprovado. Então, voltar, Wilson. Por enquanto, ainda não começou essa votação do PL de urgência simples, né, Wilson? Urgência simples, falou, exatamente. Que Lira vai colocar na pauta. Por enquanto, eles ainda estão votando aí um projeto que é o PLP, o 139, né, que altera algumas regras de repasse do Fundo de Participação dos Municípios, né? É uma pauta, inclusive, de interesse de muitos prefeitos. Mas... Então, essa é a primeira tática. Só que a oposição já entendeu como é que o Lira opera nos bastidores. Então, eu conversei agora há pouco com o Deltan Dallagnol ali nos corredores, ele me falou que já está preparando ali uma burla ao kit obstrução. Então, os deputados do PL, o Deltan, do Podemos, enfim, outros parlamentares que são contrários ao pedido de urgência, vão se manifestar, vão falar na Câmara, vão irritar o Arthur Lira, vão tentar fazer de tudo e vão pedir uma coisa que é importante, que é a votação nominal. O que é isso? O Lira sinalizou aos líderes que ele gostaria de adotar a votação simbólica desse projeto, tá? O que é a votação simbólica, para quem não lembra? É aquela votação em que tá lá, você tem 200 deputados, todos ali perto da mesa diretora e o presidente da Câmara. Vamos fazer votação simbólica. Quem se manifesta a favor, permaneça como se acham. Aprovado. Essa é a votação simbólica. O que o Deltan e companhia querem fazer? Eles vão apresentar um requerimento de solicitação de votação nominal. Para quê? Para que o deputado que seja a favor da urgência, ele coloque o seu dedinho e faça a votação nominal. Em que ele seja também, olha, identificado. Esse camaradinho aqui, ó, ele votou a favor da urgência do PL das fake news. Então, assim, vai ser uma batalha essa história da urgência. Não vai ser tão simples, não. Mas a tendência, Kenzo, é que a urgência passe. O mérito ainda há dúvidas. E tem um detalhezinho sobre o mérito que depois eu complemento depois do Graeb, para não me alongar muito. Boa, Wilson. Importante, quero fazer uma correção rápida antes do Graeb entrar aqui, que eu falei que o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, já tinha encaminhado hoje essa versão final do texto. Não, na verdade, a previsão é que essa versão final do texto seja entregue até a próxima quinta-feira. O que foi entregue hoje foi que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, entregou as sugestões que devem ser incorporadas ou não, ser avaliadas ali pelos relatores para o PL das fake news. O que foi entregue hoje foi do TSE e não do relator Orlando Silva, como eu disse agora há pouco. Na verdade, o Orlando Silva, desculpa, Greb, só para ficar clara essa questão, ele fez uma apresentação da proposta a todos os líderes, tá? Existe uma minuta do projeto, tá? Existe ali um esqueleto do projeto pronto, e ele tem ouvido várias lideranças. Eu conversei, inclusive, com o Orlando Silva, agora há pouco, antes de vir para cá. Eu cheguei aqui faz, assim, 5 minutos antes de começar o papo. E ele me falou que tem muita coisa que ainda pode mudar. Ele ainda está ouvindo todas as lideranças, inclusive, eu conversei com ele quando ele estava indo conversar com o deputado Sóstenes Cavalcante, que é um representante da bancada evangélica, justamente para essa questão da censura, da suposta censura, não é? Então, tem muita coisa ainda para mudar, tá? Mas é isso. O que ele apresentou hoje foi um protocolo de intenções, ele, enfim, ele esmiuçou basicamente o que tem no texto, mas ainda algumas coisas ainda vão ser mudadas nesse texto. Vai, Graeb, a gente falou demais aqui. Desculpa, Graeb. Graeb. Vamos lá, contigo. Boa noite. Não, imagina. É uma informação importante aí. Como disse o Wilson, circula uma minuta. A gente teve acesso a essa minuta. Esse projeto ele tem quase 60 artigos. Deixa eu ver aqui exatamente qual é o número de artigos. É um projeto longo, escrito numa linguagem complicada, cheia de conceitos novos. Né? Não está longe de ser aquele tipo de projeto de lei que chega lá na Câmara e todo mundo sabe exatamente do que se está falando. Pelo contrário, esse projeto cria dúvidas, assim, em profusão. Dúvidas sobre a liberdade de expressão, sim. Vou dar um exemplo aqui, de um outro tipo de dúvida.
A minuta que a gente teve acesso fala que todo mundo que vai ter um post contestado, né? Quer dizer, alguém está querendo tirar o seu post do ar, tem o direito de se defender, vamos dizer assim. Daí, nesse projeto que você disse, Kenzo, que o TSE mandou hoje, ele diz que para questões eleitorais, você não precisa dar direito de contestação para o cara que tem o post que está sendo atacado ali, que pode ser retirado da rede. Pode isso? Um projeto de lei que cria um direito de contestar a tentativa de tirar o seu post, mas na mesma hora, poucas linhas depois, elimina esse direito para uma certa circunstância. Tem um artigo, o artigo 21, parágrafo 2º, que eu estava lendo, e assim, se eu entendi direito o que está escrito naquele artigo, nesse pedacinho da lei, ele muda completamente a lógica econômica das redes sociais e até mesmo de uma plataforma como o Google. Qual que é a lógica econômica desses caras? Eles juntam um monte de informação sobre você e direcionam conteúdos publicitários com base nessas informações que eles coletaram, certo? Não só conteúdos publicitários, mas também conteúdos, desde vídeo de gatinho até notícia, né? Todo tipo de conteúdo que chega para você, mas especialmente os publicitários, são direcionados com base no perfil que a plataforma fez de você. Esse artigo chega lá e diz o seguinte: ao coletar informações e traçar o seu perfil, as plataformas têm que privilegiar conteúdos contrários ao seu perfil. Ou seja, você pode achar que o Google, o Facebook, o TikTok, o Twitter estão certos ou estão errados em manipular os seus dados para te direcionar à publicidade. Uma discussão absolutamente legítima. Agora, no meio de uma lei gigante dessa, você enfia um negócio que diz que as plataformas precisam começar a fazer o contrário daquilo que elas fizeram até hoje para ganhar dinheiro. Gente, isso é uma interferência do Estado na atividade econômica brutal. Precisa, pelo menos, de mais discussão. Você não pode propor uma coisa que aparentemente é hiper radical e querer que em uma semana isso seja definido. Não estou assumindo o lado das plataformas nem o lado de quem fez a lei. Eu estou dizendo apenas que tem coisas tão complexas nesse projeto que esta urgência é uma maluquice. É uma maluquice e ela é estranha até. Por que não fazer aquilo que diversos deputados e também as empresas vêm pedindo que seja feito? Vamos criar um grupo de discussão, mais 60 dias, mais 90 dias, né? Não tem nada de absurdo nesse pedido, nada de absurdo. Ninguém está dizendo, vamos engavetar o projeto. Veja só, o Orlando Silva apresentou hoje para os líderes esse esboço, esse esqueleto, que é um esqueletão, 60 artigos, cheio de novos conceitos. Os caras vão ter uma semana só para discutir e vão discutir lá entre eles. É, sim, um projeto que mexe profundamente na maneira como a internet, que pode mexer, né, caso seja aprovado do jeito que está, profundamente na maneira como a internet funciona, na maneira como os negócios de internet são feitos, pode mexer na liberdade de expressão, sim, né? Cria uma burocracia gigantesca. As obrigações que as plataformas vão ter que cumprir são enormes. Vai ter muito escritório de advocacia aí que vai ficar feliz, deve estar feliz da vida, porque vão ser milhões e milhões que vão ganhar
para adaptar aí as plataformas às exigências que são feitas. É um monte de exigência, de prestar contas, de modificar aquele negócio que você tem que pôr um xizinho lá, né? Concordo com as regras de serviço e tal. Tem um monte de coisa que vai ter que ser feita, né? E tem ainda, para terminar, a criação de uma autoridade especial, mais uma estatal ali, para coordenar isso tudo, né? E muitas das coisas que aqui estão na lei, de maneira vaga, vão ser depois regulamentadas. Por quem? Quem é que regulamenta esse tipo de coisa? Poder Executivo. Então, é muito complicado, cara. Não faz sentido essa correria. Essa correria não cheira bem, não. Tem cheiro de pneu queimado aí nessa pressa para votar esse projeto de lei. Não está bem explicado. Graeb, e o Wilson, inclusive, subiu um texto lá no nosso site falando exatamente disso, né? Que a Câmara ela teve, num passado não tão distante assim, um tempo grande, sim, para poder avaliar todos os artigos desse PL. O Orlando Silva está falando. O relator. Vamos acompanhar, pessoal? Vamos lá, antes do Wilson fazer a análise. Processo de 3 anos de debates. Esse projeto veio do Senado, tramitou rapidamente lá e foi objeto de uma série de eventos, seminários internacionais, dezenas de audiências públicas, centenas de reuniões bilaterais, onde a sociedade brasileira, especialistas, as empresas vinculadas ao tema, o governo anterior, o governo atual, todos tiveram a oportunidade de apresentar as suas sugestões. Na tarde de hoje, foi muito importante o encontro com líderes desta casa. Diversos líderes de diversas bancadas temáticas. A última bancada temática que eu me reuni foi a Frente Parlamentar Evangélica. Tive a oportunidade, inclusive, de acolher sugestões apresentadas pela Frente Parlamentar Evangélica, assim como diversas bancadas que nós reunimos ao longo desse último período, concentradamente nos últimos dias. Eu quero pedir para cada deputado, cada deputada, que vote favoravelmente a esse requerimento, que vai abrir uma outra fase de debate. Quem conhece a dinâmica dessa casa sabe que a aprovação do requerimento de urgência é a abertura de uma fase nova, de um esforço concentrado. Agora há pouco, o deputado Eli Borges, líder da Frente Parlamentar Evangélica, nós podemos já fixar para amanhã uma nova rodada de conversas para tratar de um tema sensível, que é no texto tratado como entidade autônoma de supervisão, para que nós possamos enfrentar inseguranças que alguns parlamentares e algumas bancadas apresentaram. Mas o fato é que é muito importante nós termos uma regra para garantir a liberdade de expressão de todos na internet. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo em que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. E tudo isso para fortalecer a democracia. Tudo isso para proteger a nossa infância e adolescência desses ambientes criados por uso malicioso da internet. Eu queria apelar a todos para que possamos dizer sim ao requerimento e possamos aperfeiçoar nos próximos dias e termos finalmente na semana que vem a conclusão de uma lei que colabore para tornar a internet um lugar mais saudável. Encaminhar contrário ao... Pronto, tá aí, ó. A gente acabou de ouvir, então, o relator do PL das Fake News, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, falando sobre esse projeto de lei, então, que está sendo apresentado, né, que está sendo desenhado, e daqui a pouco, inclusive, deve ser essa votação sobre esse regime de urgência, né, para
para aprovação desse requerimento, inclusive. Wilson, quero te ouvir, porque você trouxe um texto muito rico, inclusive no nosso site, falando sobre essa questão do PL das fake news, né? Que num passado não muito distante, no governo passado ali, o texto ele poderia ter sido aprovado ali pelo presidente da Câmara, poderia ter sido analisado de uma forma muito mais cautelosa, e não foi, né? Não foi basicamente isso. O Van Hatten está falando agora falando contra o projeto, vai ficar esse debate, né? Contra a favor, então é bom a gente ficar de olho, porque essas sessões também de votação de urgência, né, para você que nos acompanha, assim, sabemos como é que a coisa anda, né? Você pisca o olho e já passa, né? Então é bem delicado, é bom a gente ficar de olho nisso. Mas assim, Kenzo, esse projeto, ele foi criado em 2020 pelo senador Alessandro Vieira, passou ali até com uma certa facilidade pelo Senado, e durante a Câmara teve alguma discussão, o Orlando Silva puxou ali, fez um trabalho, tentou ouvir o máximo de líderes, o máximo de deputados. Só que o projeto parou ali em agosto, se não me engano, em agosto do ano passado. Por quê? Porque tem um detalhe dessa proposta que é engraçado, né? Como é que os tempos mudam e as características também mudam. Na época, eu lembro que havia uma correria com esse projeto para tentar prevenir ataques aos políticos durante as eleições. Só que o governo de ocasião era o governo de Jair Bolsonaro. Então, na época, o Orlando Silva tinha um apoio ali do PT, né? Mas a bancada bolsonarista e o próprio presidente da República acharam que o projeto, de fato, não era um projeto bom, era um projeto de censura, poderia, inclusive, afetar os planos eleitorais do Jair Bolsonaro. Resultado, o projeto ficou ali, dormindo em berço esplêndido, de agosto do ano passado até agora. Estamos em abril, quer dizer, ficou ali praticamente um ano parado. Nesse período não houve discussão do projeto. E é por isso que o Grebe fala, e nesse ponto concordo com ele, é que é muito estranho o governo federal, o Arthur Lira, agora puxar esse projeto da gaveta e dizer, olha, precisamos votar esse projeto agora com urgência, urgentíssima, porque é um tema complexo. Não é por aí, sabe? Tivemos os ataques do 8 de janeiro, tivemos os ataques das escolas, ok. Agora, eu não tenho elementos para dizer, tirando o ataque do 8 de janeiro, tá? Mas em relação às escolas, eu não tenho elementos para dizer que os ataques foram de fato influenciados por malucos de rede social, sabe? Eu não tenho esse dado empírico. Me parece sim que é uma tentativa ali de cerceamento de liberdade de expressão. Infelizmente, gente, a internet, e aí foi que eu até abordei nesse artigo, Kenzo. Eu até concordo que você precisa colocar alguns freios. Eu acho que todos nós aqui concordamos com isso. Eu acho que isso é ponto pacífico, não vou dizer que não. Só que você não pode discutir um projeto desse que vai afetar a forma como você acessa a internet de forma assodada. Ó, o Lira tá falando, gente. Acho que é bom a gente... Vamos ouvir o Lira um pouquinho? Depois eu complemento. Matérias. Eu vou repetir. Teve acordo no Colégio de Líderes para votar urgência. Temos argumentos para votar essa urgência por maioria simples. Eu não quero fazer. Mas, se for preciso, se houver descumprimento de acordo, eu vou usar o regimento, deputado Jordi, e depois não venham acusar de que as coisas não são como foram, tá? Então, para deixar bem calmo, vamos manter a discussão na matéria em tela, sem bagunça de barbulha no plenário, por favor. Quando o deputado quiser se expressar, procure a tribuna nos seus tempos pertinentes, por favor. Eu vou perguntar com muita tranquilidade. Eu vou ter que invocar o artigo 154 e fazer votação simbólica, ou nós vamos para o cumprimento do acordo? Presidente, foi combinado compromisso com mérito e votação nominal. Esse foi o combinado. Com licença, deputado Marcel. Presidente, eu vou reprisar e estou chamando todos os líderes a plenário, para que os líderes usem os microfones
somente os líderes que estiveram na reunião e foram de todos os partidos, inclusive a senhora, eu estou vendo a voz, só não vou lhe dar a palavra agora para não ficar tumultuando, para que expressem no microfone o que aconteceu na reunião de líderes, com muita tranquilidade. Presidente. Com a palavra, o líder Elmar. Presidente, apenas para ratificar o que Vossa Excelência diz, a nossa previsão era votar a urgência hoje e o projeto amanhã. Foi proposto por todos os líderes um acordo, inclusive pelos da oposição, pelo líder do PT, todos por unanimidade, no sentido da gente aprovar, indicar no painel todo mundo e aprovar a urgência hoje e votar semana que vem, ganhando a oposição, aqueles que não querem votar o projeto, uma semana para poder negociar o texto. Mas, efetivamente, foi feito um acordo com aqueles que queriam votar amanhã. Os líderes. Eu sou líder da bancada evangélica. O senhor não estava na reunião. Eu preciso falar, presidente. Com todo respeito, o senhor eu sou parlamentar aqui, por que eu não posso falar? Nesse momento, não. Se o senhor abre exceção por líder, por que aqui não pode... Deputado Eli, com todo o respeito que eu lhe tenho, o senhor não estava na reunião onde eu estou cobrando publicamente o acordo que foi feito no Colégio de Líderes, deputado Eli. O senhor não vai poder falar sobre uma coisa que o senhor não participou. Simplesmente. Presidente. Deputado Altineu, como líder do Partido Liberal. Presidente. Presidente, eu sempre honro a minha palavra. Nós estávamos na reunião de líderes hoje, o acordo que eu entendi que foi feito para votar a urgência hoje, mas sem obrigação da bancada toda votar a favor da urgência. Tanto é que nós falamos na urgência nominal. Isso, nominal. Por isso que foi falado. Presidente, coloque a posição que o senhor entendeu. Depois nós vamos ouvir todos os outros líderes e vamos ver se quem está errado nessa discussão. Não, presidente. Eu estou daqui dizendo que nós fizemos um acordo, nós retiramos matéria do texto, nós discutimos o texto, nós retiramos parte. 80% atendendo a partir de Vossa Excelência. E nós não vamos chegar aqui para, numa discussão de urgência, não ter oportunidade de discutir o mérito da matéria, discutindo a urgência, que foi o proposto na reunião. Mas Vossa Excelência tem a palavra, diga o que entendeu, depois nós vamos ouvir todos os outros. Eu jamais teria o direito de, com uma bancada que eu represento, Vossa Excelência sabe muito bem, uma bancada que é a maior bancada da Câmara, é uma bancada diversa, fazer um acordo para votar uma urgência, nominando aqui nas minhas costas o voto de toda a bancada. Esse é o acordo que eu entendi. Votar a urgência hoje, tem muitos deputados da bancada que vão votar favorável à urgência, eu vou votar favorável à urgência, que eu fiz esse acordo hoje, mas os deputados que quiserem votar contra da bancada vão votar. Foi esse o acordo que eu entendi. Eu jamais iria na casa... Peraí, presidente. Você sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, é recíproco, por todos os líderes. Eu jamais poderia fazer um acordo dando os votos de toda a bancada, porque eu conheço a minha bancada. Então, o acordo foi... Presidente. Deputado... O acordo que eu participei e que eu entendi foi votar a urgência hoje. Eu, pelo que eu conheço a bancada, uma parte da bancada vai votar contrária, já iria, e a outra parte que quiser... Tá aí, você está vendo, então, um dos líderes discursando no plenário. Altineu Cortez, do PL. Só para a gente explicar rapidinho, Kenzo, só para a gente entender o que está acontecendo. O Lira está evocando o artigo 154 do regimento interno que fala sobre o regime de urgência. Foi justamente aquilo que eu tinha falado anteriormente. O que o Lira quer? Ele quer a votação simbólica. Ele argumenta que todos os líderes toparam a votação simbólica. Para quê? Para que o deputado não coloque a digital dele na votação do projeto. Então, é isso que está sendo discutido. E o Altineu, assim como outros líderes, entenderam outra coisa. Olha, eu topo votar a urgência, mas eu não necessariamente me comprometo com a isenção do parlamentar. Então, eu libero a minha bancada, topo a votação da urgência, contanto que tenha a votação nominal, para que cada parlamentar
fale se ele é a favor ou se ele é contra o projeto. Agora quem está falando é o Fufuca. Vamos voltar para o Fufuca, ô Matheus. Estaremos presentes na votação. Aqueles que não queiram cumprir, não é problema nosso, mas o PP irá cumprir aquilo que foi definido no almoço de líderes. Deputado Isnaldo. Presidente, Presente. a reunião de líderes hoje foi muito clara. Nós fizemos um acordo de A a Z. Líder Altuneu. Ouça o que os outros líderes estão falando. Nós fizemos um acordo de A a Z, de PL, a PSOL, de PCdoB a Republicanos, a nós aprovarmos a urgência na sessão de hoje e na próxima semana votarmos o mérito, aonde o relator, deputado Orlando, continuaria trabalhando num texto dentro do entendimento possível de ser votado na próxima semana. Esse foi o nosso acordo. Por isso que até, sem dúvida nenhuma, de forma natural, a ideia de votar simbólico. Tinham até deputados que não são líderes de outros partidos, do Partido Liberal, que testemunharam esse acordo, e é importante também que eles confirmem. Então, o acordo é votar e aprovar a urgência hoje. Deputado Odair. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é preciso, infelizmente, a gente tem que recorrer ao VAR aqui para dizer o que já foi combinado. Se o conjunto dos partidos não querem o acordo, o encaminhamento de Vossa Excelência era na perspectiva de nós votarmos hoje ou amanhã. Então, se algum líder aqui que estava na reunião se insurgir contra o acordo feito, eu sugiro a Vossa Excelência que votemos o texto hoje ou amanhã, porque aí não há acordo. O que nós queremos aqui é ganhar um tempo para ampliar o diálogo com os partidos. O deputado Orlando vai continuar conversando com os partidos hoje e amanhã, e o acordo é que ele apresente o texto final na quinta-feira. Se não houver o acordo, então o texto virá para o plenário. Qual é o medo? Presidente. O presidente, eu encerro dizendo, se não houver acordo, o texto virá ao plenário hoje ou amanhã. Nosso entendimento, portanto, é que há um acordo de todos os partidos para votarmos favoravelmente à urgência, porque, inevitavelmente, essa urgência será aprovada. Obrigado, presidente. Eu vou seguir a orientação de todos aqui e vou ouvindo, já ouvi aqui uns 3 ou 4 lá de cá, vou ouvir do lado de cá. Deputado Renildo, deputado... Pronto, só para a gente arrematar, você acompanhou aqui ao vivo com a gente no nosso Papo Antagonista toda essa articulação de Lira, então, para esconder, inclusive, os votos favoráveis a essa urgência do PL das fake news, né, Wilson? E tem uma fala importante ali do Aldair Cunha, deputado do PT, que ele fala o seguinte, olha, essa questão da votação nominal não estava acordada na reunião de líderes, então, assim, se o Lira quiser, ele pode colocar o regimento interno aí pode evocar o regimento interno para fazer a votação nominal, mas em contrapartida, ele também parte da premissa de que há uma quebra de acordo. E se há uma quebra de acordo, o Aldair Cunha já até defende a votação do mérito da proposta, sendo que a reunião, o acordo na reunião de líderes foi votar só a urgência hoje para você fazer os ajustes na proposta para que o mérito seja analisado na terça-feira da próxima semana. Grebe, quer dar uma arrematada ou a gente pode girar, Grebe? A questão, para mim, é evidente, o Arthur Lira está querendo tratorar. Tratorar no jargão, né, da Câmara ali, de Brasília, é passar por cima de quem está contra uma determinada votação. Né? Ele, inclusive, falou claramente, se vocês... não cumprirem o que foi combinado lá, o entendimento dele sobre o que foi combinado, eu vou usar o regimento e vou fazer esse negócio aqui andar de qualquer maneira.
Por que essa sangria desatada? Essa é a pergunta que para mim não está clara, né? Tem tanta coisa mal explicada, mal entendida, mal discutida nesse projeto. Eu realmente acho que é uma decisão temerária. O Orlando, na hora que a gente viu, logo no comecinho do vídeo, ele falou, olha, tem um monte de gente aqui preocupada como é que vai funcionar essa autoridade autônoma, que é a tal da agência que vai regulamentar aquilo que as plataformas têm que fazer. Outra coisa, a gente acabou de publicar agora no site. Como o projeto exclui da regulamentação certos tipos de plataforma, como plataformas de jogos ou de conversa fechada, a Júlia, nossa repórter, acaba de observar que um programa super popular, os meus filhos adolescentes usam para conversar com os amiguinhos deles, Discord, ficaria de fora. Steam, plataforma de jogo, ficaria de fora. Então, quer dizer, já tem aí um ponto cego para quem está dizendo que nós vamos agora proteger as nossas crianças. Vão mais ou menos. Não estão protegendo 100%. E se tiver doido querendo se arrumar, se combinar para atacar a escola, e não puder fazer isso nas plataformas mais populares, vai fazer isso na Deep Web. Então, assim, os argumentos têm boas intenções. É importante se barrar aqueles disparos em massa de mensagens, de WhatsApp, aquelas coisas que realmente... Mas, gente, é muita coisa nesse balaio. Tem muito gato nesse balaio. Gatos que brigam entre eles, coisas contraditórias. Coisas que estão muito longe de ter qualquer espécie de consenso no Brasil. Coisas que afetam negócios e o impacto econômico disso não foi medido de maneira nenhuma. Enfim, volto a dizer, por que a sangria desatada? Assim, Arthur Lira não é um cara que costuma dar ponto sem nó. Eu queria saber qual é o nó. Por que que, de repente, um projeto que estava parado lá e que poderia muito bem voltar a ser discutido por 60 dias, precisa ser votado em menos de uma semana, sendo que teremos um feriado no meio, um fim de semana e um feriado no meio. Tá esquisito. Boa, Graeb. Wilson também. A gente continua, pessoal, antenado aqui nessa... Deixa eu só fazer uma pontuação rapidão. Claro, rapidamente. Acabei soltando uma gíria aqui no ar, gente. Desculpem. O Graeb alertou para um ponto do projeto. Esse era um outro ponto que eu tinha anotado aqui no meu caderninho na maldade aqui. O principal gargalo desse projeto, para as lideranças, é a tal da agência reguladora, que ninguém sabe como é que ela vai ser instituída, quais serão os nomes, se vai ter uma influência governamental, se vai ser vinculada à SECOM, ninguém sabe. Então, esse é o maior temor, né? É dar uma agência, né, na mão do PT, na mão do governo federal, para regular o que é o que não é notícia falsa. E essa agência ela vai ter um caráter importantíssimo nesse projeto, porque ela que vai encaminhar as notificações, ela que vai encaminhar relatórios para as empresas de tecnologia. Então, assim, há uma necessidade de que seja, né, algo, de que esse item seja mais estudado, né, seja mais esclarecido pelos deputados, porque também tem muita dúvida em relação a essa instância. Estão criando um xerifão da comunicação dentro das redes. Agora, estão criando com regras super vagas. Na hora que o xerifão surgir no mundo, é ele que vai entrar nos detalhes. Ele que vai começar a dizer o que vale, o que não vale, ele vai julgar, ele vai punir e tal. E está muito vago esse negócio. Não é bom esse processo, não é bom esse processo em uma semana, não é bom.
E aí os líderes realmente... O Greb, essa observação que você fez agora foi exatamente a observação que vários líderes fizeram pro Arthur Lira durante a reunião que teve hoje. Tá muito vago. A gente não tem noção, porque hoje beneficia o PT. Mas se você mudar o governo daqui a 4 anos, e aí? Como é que as coisas vão funcionar, entendeu? Imagina uma... Ou seja, falta critério, falta clareza, e aquela transparência que o Lira tem falado tanto... Nesse projeto a gente não consegue ver. Tá aí, ó. A gente vai mostrar ao vivo, então, vai tentar mostrar para vocês aqui ao vivo essa votação no plenário sobre esse regime de urgência do PL das fake news. Como a gente tem um delayzinho aqui, ó, na verdade a gente perdeu por segundo, mas foi aprovada a urgência, tá? Porque o meu celular aqui tá com um delay de alguns segundos, tá? Aprovada a urgência. Tá aí. Inclusive, na legenda já da TV Câmara já aparece ali urgência, as regras na internet para combater as fake news, mas que foi aprovada, tá? A tarja não diz aí, mas o Wilson acabou de detalhar para a gente. Porque então... como meu celular tem um delay de 5 segundos, a gente... Deixa eu só pegar aqui o placar direitinho para a gente dar a notícia aqui em cima do lance. Dá para a gente abrir o áudio? Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS-PASEP, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, com fins e... Tá, só confirmando a informação que está aqui. Já mudou de assunto, né? 238 a 192. 238, sim, não 192. 430 deputados votaram, enfim, não votou, que foi o próprio Lira, né, pelo artigo 17, é isso. Então, aprovado o regime de urgência do PL das fake news, tá bom? Pronto, tá aí, pessoal. Hein? Apertado. Oi. Bem apertado o placar. Se já foi apertado assim para a urgência, é possível prever que esse projeto terá dificuldade. Se for aprovado, se passar pela Câmara, vai ser ali por uma fresta, né? Vai ser uma portona aberta, assim. Tá difícil. Não, e tem um detalhe, Grebe, assim, enquanto nós exibimos aqui a Michelle Bolsonaro e dávamos aqui segmento ao noticiário, o Lira deu uma série de recados para os líderes partidários durante a sessão. Ele falou para a Adriana Ventura, a líder do Novo, que não concordou com a votação simbólica, né? Ele falou o seguinte: olha, a senhora concordou, a senhora estava na reunião, só que agora eu vou ter que começar a fazer ata de reunião de líderes. Então, assim, dando aquela estocada, né, direta na Adriana Ventura. Mas é isso, a notícia é essa: aprovado o regime de urgência do PL das fake news, agora há pouco aqui na Câmara.